É motivo de nós nos alegrarmos, né, por estarmos aqui mais uma vez para glorificarmos ao nosso Deus, exaltá-lo, lhe prestar culto nesta noite. Irmãos, sou muito grato a Deus por essa oportunidade, né, pelo convite do nosso pastor Emerson e pela confiança nesta noite. Irmãos, sem perca de tempo, quero ler um texto com os irmãos. Como o pastor já mencionou, estamos falando acerca de parábolas, né? Estamos examinando e estudando acerca das parábolas. Cerca de 40 a 42 parábolas, mais ou menos, foram contadas por Jesus. E são ricas, profundas em nos instruir e nos ensinar. O texto que nós vamos abordar hoje, irmãos, se encontra em Lucas, no capítulo 11. Lucas, no capítulo 11. E nós vamos ler a partir do verso de número 5, do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto sagrado. Lucas, capítulo 11, a partir do verso de número 5. A minha tradução talvez possa ser um pouco diferente da sua, a minha é uma Almeida corrigida fiel, mas a intenção do texto é o mesmo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Verso 8. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele lhe dará tudo o que houver mister, né, o necessário. Verso 9, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Até aqui, irmãos, esse texto que nós lemos, né, fala aí de uma parábola, a qual ela é conhecida e intitulada como a parábola do amigo importuno, né? E nós vamos aqui, desse texto, extrair grandes verdades para nossas vidas e, principalmente, né, que é o nosso principal objetivo e foco nesta noite, que é entender o que realmente esta parábola quer dizer. Existe um grande perigo, né, quando nós interpretamos as parábolas, quando nós nos detemos em alguns detalhes e, às vezes, esse atentar-se a alguns detalhes nos faz sair fora do propósito pelo qual Jesus contou a parábola. Amém? Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo, como eu costumo dizer, nós vamos caminhando devagarzinho, verso por verso, para nós entendermos o que Jesus quer dizer na sua parábola. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é precedido, né, por alguns versos anteriores. O capítulo 11 do Evangelho de Lucas, ele vai iniciar com a indagação dos discípulos de Jesus, pedindo para que ele lhes ensine a orar, assim como João Batista havia feito com os seus discípulos. Olha que interessante, os discípulos de Jesus não estavam andando atrás de Jesus, os verdadeiros discípulos não estavam andando atrás de Jesus para lhe tirar algum proveito, mas extrair de si o máximo de conhecimento possível. E algo que eles pedem a Jesus era acerca de como eles deveriam orar. Esse evangelho, ele é um evangelho que possui algumas características peculiares. Esse evangelho, diferente dos outros, né, Mateus, Marcos e João, esse evangelho ele traz em si
alguns detalhes que, quando nós lemos e percebemos, nos faz entender melhor por que o autor ele foca e destaca certas coisas. Por exemplo, o Evangelho de Lucas é o evangelho que mais destaca acerca dos pobres, das viúvas e principalmente acerca das mulheres. O Evangelho de Lucas é o evangelho que mais fala acerca das mulheres, diferente dos outros evangelistas. E Lucas, ele vai se atentar muito a essas pessoas, aos publicanos, aos pecadores. Lucas, ele destaca e ele reforça no seu evangelho todas aquelas pessoas que eram escórias da sociedade daquele período. Então, todo tipo de gente que era desprezado, excluído, tido como impuro, tido como desprezível ou não sociável, Lucas faz questão de destacar e trazer para dentro do seu evangelho, ao qual ele vai narrar na vida e ministério de Jesus. Ou seja, essas pessoas foram alcançadas por Jesus. Todas essas pessoas que eram desprezadas, que eram excluídas, que estavam largadas, abandonadas ou que não tinham nenhum valor para a sociedade daquela época, Jesus alcançou todas elas. E Lucas faz questão de narrar todos esses encontros maravilhosos que Jesus teve com cada uma dessas classes de pessoas. Muitos deles eram pobres, que também eram um pouco desprezados naquele tempo. E por que eu estou falando isso? Lucas também é um evangelho que ele é característico por falar muito acerca da oração. E se você observar, a maioria das parábolas que Lucas conta, muitas delas está relacionado ou associado à oração. Então, Lucas ele faz questão de destacar acerca da oração, que foi algo muito fundamental na vida, ministério, obra de Jesus. Amém? Irmãos, tem paciência comigo que eu vou devagarzinho assim, e nós vamos chegar no objetivo, vamos chegar no nosso objetivo. Tenham paciência comigo, Você também que está aí me acompanhando na sua casa ou no seu trabalho, tenha paciência comigo que nós vamos assim devagar para entendermos aquilo que Jesus quer nos falar, Amém? Lucas destaca a oração. Lucas destaca classes de pessoas. Lucas é um evangelho peculiar, é o evangelho que eu mais gosto e admiro dentro do Novo Testamento, do grupo dos evangelhos. E Lucas ele vai iniciar o seu evangelho falando acerca da oração. E ele vai ensinar os seus discípulos a oração que nós conhecemos como oração do Pai. Ixi, irmão, vocês foram embora? Não vê ninguém? A oração do Pai? Agora vocês estão chegando. A oração do Pai Nosso, ou também conhecida como oração dominical. E Jesus vai ensinar aos seus discípulos acerca da oração. E ele vai dizer, quando vocês orarem, orem, Pai Nosso que estais no céu. E nos evangelhos, nós vamos ver uma palavra muito interessante, que é uma palavra que é descrita, ela não é traduzida, por Abba. Essa palavra, em alguns momentos, nas narrativas de Jesus, os evangelistas fazem questão de usar essa palavra, Abba, que tem o significado de pai, papaizinho, paizinho. Essa palavra, ela não é nem hebraica e nem grega, é aramaico, Abba, papaizinho. Em grego seria pater, em hebraico Av. Por isso que o nome de Abraão é Abraão, pai de multidões, Av, pai, pater, pai também, em grego, só que em aramaico é Abba. E o que isso quer dizer? Papai, papaizinho, dando a entender a expressão de uma criança que se achega próximo do seu pai e inicia-se um diálogo, chama a sua atenção da forma mais pura e simples e bela que uma criança pode expressar os seus sentimentos ao seu pai, quando ele diz, papai, papaizinho. E Jesus ele vai dizer, e vai ensinar os seus discípulos a orar, e começar a falar, Pai nosso que estais no céu.
e depois ele vai dar outras instruções para que eles peçam pães, que eles possam ser perdoados, que eles possam ser alcançados pela graça de Deus e livrar eles do mal, e por aí vai. E após ele relatar e ensinar os seus discípulos a orar, ele vai iniciar uma parábola. Irmãos, algo nos chama a atenção nesse texto, porque esses homens, irmãos, na sua maioria, não posso afirmar todos, mas na sua maioria alguns deles eram judeus. E um judeu pedir para o outro lhe ensinar a orar é estranho, porque eles nasceram, cresceram e se desenvolveram orando. Oração para estes homens aqui não é algo estranho para eles. Eles não começaram a aprender a orar depois de velho. Não, eles oram desde pequeno, porque assim foi lhes ensinado. O povo judeu ora, sempre orou. Eles não começaram a orar depois que Jesus veio a este mundo, não. Eles oram desde tempos muito antigos. Sempre oraram e clamaram a Deus. Ou seja, a oração para estes homens não é algo novo, não é uma novidade, porque eles sempre oraram. Mas existe algo que eles viram em Jesus e na forma com que Jesus orava, que despertou o interesse neles. Eles disseram: queremos orar como tu oras, queremos nos relacionar com Deus da mesma forma que tu se relaciona. Nós também queremos ter esse tipo de intimidade que tu tens, ó Mestre. Queremos orar como tu oras. Nos ensina a orar. Nós vamos chegar lá, irmãos, devagarzinho. E Jesus ele vai iniciar no verso 5, ele começa a contar uma parábola. E é interessante, irmãos, que nós precisamos mergulhar um pouquinho dentro da cultura, costume e época daquele tempo, Oriente Médio, tempos antigos, cultura, modos de vida muito diferente dos nossos e do nosso padrão dos dias de hoje. Jesus vai dizer algo muito interessante, que ele diz assim, ó: qual de vós, ele pergunta, qual de vocês terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Jesus ele vai falar acerca de uma pessoa que tem um determinado amigo, e este amigo ele chega na casa deste indivíduo, deste hóspede, em um horário que não é normal chegar-se na casa de alguém neste horário. Se no nosso tempo em que vivemos hoje não é normal alguém chegar na sua casa à meia-noite, apesar que tem alguns atrevidos, mas não é normal alguém a chegar na casa de alguém a esta hora da noite, quanto mais naquele tempo. Chegar à meia-noite não é normal. Mas Jesus vai dizer que este amigo chega na casa do outro amigo a esta hora da noite, à meia-noite, muito tarde. E ele chega na casa deste indivíduo e logo de imediato, aquele que recebe o amigo em casa sente a necessidade de ir atrás de pão. Talvez nós pensamos, mas ele não deveria se incomodar. Talvez nós podemos pensar, ele não tinha necessidade de procurar pão na casa de ninguém, porque o indivíduo que chega não chegou em hora apropriada para se comer pão. Na verdade, ele nem deveria ter ido na casa deste amigo à meia-noite atrás de comida, para se hospedar, ou para se alojar, ou para passar a noite ali. Ele não deveria ter ido. Mas, quando nós olhamos para o texto e temos essa interpretação, nós olhamos com os nossos olhos do nosso tempo e do nosso período. Mas quando nós olhamos com a ótica do Oriente Médio, daquele tempo, daquele período, nós entendemos que hospitalidade para aquele povo é tudo. Hospitalidade para aquele povo era tudo. Era algo muito, muito importante, irmãos. Muito importante. Receber alguém mal em casa, ou receber de forma inapropriada,
era algo vergonhoso, desonroso e trazia desonra para o cidadão, para a casa e principalmente para toda a comunidade em que o indivíduo morava. Então, quando alguém chegava na casa de alguém e era mal recebido, mal recepcionado, aquela vila ficava queimada, como nós dizemos hoje, né? Está com filme queimado. Ficaria mal vista, não pegava bem naquele período e se espalhava. Fui mal recebido naquela comunidade, naquele vilarejo. Eles não tiveram uma boa hospitalidade para comigo. Então, quando nós olhamos para esse texto e nós entendemos o que é a hospitalidade para aquele povo, nós entendemos que não é algo pequeno ou algo insignificante. Não, muito pelo contrário. É algo muito importante e muito relevante para ele. Se é importante, logo ele sai depressa, sem perder tempo, atrás de pão. Atrás de pão. E ele vai na casa de outro amigo. Porque assim, irmãos, quem precisa de pão, sabe onde encontrar. Quem tem fome e quem tem necessidade de pão, sabe aonde encontrar. Eu sei a casa que tem pão, eu sei aonde eu posso encontrar alimento, eu sei onde eu posso achar provisão, eu sei aonde eu posso achar aquilo que vai me dar sustância e vai me alimentar, eu sei onde encontrar, então eu vou atrás. E eu vou bater aonde tem. Então, quando você sentir necessidade de pão, de alimento, não busque aonde não tem, vá aonde tem, porque você sabe que tem. Quando nós estamos fracos espiritualmente, nós sabemos que o pão que nos alimenta está na igreja. E a gente corre da igreja. Mas nós devemos ir atrás do pão. Mas não é esse o foco da parábola. Mas é uma grande verdade para as nossas vidas. O indivíduo vai à casa do outro amigo lhe importunar atrás de pão. E é interessante que chegou um amigo lá. E ele estava lá para recepcionar. Ele poderia ter pedido 2 pães, um para cada um. Mas não, ele pede 3 pães. Porque também fazia parte do costume daquele período, daquela época. Enquanto um se alimentava de um pão, o outro também participava do outro pão e ficava o outro ali em cima da mesa. Aquele que comia e que partilhava do pão olhava, eu estou comendo um, ele está comendo o outro, então tem abundância aqui, tem provisão nessa casa, tem mais um aqui, dá para mim me alimentar de novo, ou esse pão sobra para ele que está me recepcionando. Se ele chega somente com um pão, a pessoa que chegou na casa à meia-noite não come, com vergonha, constrangido. Eu estou comendo a única refeição que este indivíduo tem. Ele não come, ele vai embora. Então o amigo pede 3 pães para sobrar, para alimentar e para receber bem aquele indivíduo que estava chegando naquela casa. Mas Jesus ele vai nos dizer que ao bater na porta, se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Era costume, né, uma casa pequena, na maioria das vezes, não vou dizer todas as vezes, mas na maioria das vezes, um tapete esticado no chão, o pai dormia de um lado, a mãe dormia do outro, os filhos no meio, e ambos ali, bem próximos, bem juntos. Então, qualquer movimento dentro da casa, uma casa pequena, todo mundo em cima do outro, muito próximo, logo acordaria a família toda. Então, o amigo que está dentro da casa, ele quer evitar esse incômodo da sua família. Mas Jesus continua dizendo, se ele responder de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, não posso levantar-me para tos dar, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes,
por ser seu amigo, é interessante que Jesus faz um destaque muito interessante aqui, que ele diz assim: pode ser que ele não lhe dê por causa da amizade. Pode ser que, por mais que vocês sejam amigos, e você só bate na casa de alguém a esta hora da noite, se ele for seu amigo. Você não vai bater a essa hora na casa de um estranho, vai? Não. Você vai na casa de um amigo. Mas Jesus diz, por mais que ele seja o seu amigo, se ele não lhe der este alimento, por ser seu amigo, ele vai lhe dar pela importunação. Ele dará tudo o que houver mister, ou necessário. Este homem não somente leva os pães, mas ele leva tudo o que era necessário para a refeição e para receber aquele hóspede naquela casa. O pão também era utilizado não só como refeição principal, mas tinha outras refeições, né? E o pão às vezes servia como um complemento e muitas vezes servia até como um utensílio, né? Como um garfo, uma faca, onde o pão abraçava o alimento e era levado à boca. Então, poderia ser também que este homem tinha o que oferecer, mas não tinha os talheres, né? Não tinha os utensílios para comer o alimento. Mas Jesus vai dizer que este homem ele recebe aquilo que ele foi buscar por causa da sua importunação. Essa palavra aqui, irmãos, ela é muito interessante. No grego ela tem uma conotação de anadeia, e anadeia tem uma tradução um pouco diferente, um significado um pouco diferente do que nós traduzimos para o nosso português, né, por importunação. Importunação vem do latim portunus, mas anadeia significa falta de vergonha. Alguém que não tem vergonha, faltoso de vergonha. E isso pode ser positivo ou de forma negativa. De forma negativa, que é o que o texto dá a entender, é alguém que não tem noção do que seria ser vergonhoso passar. Ou seja, ele está tomando uma atitude de bater, de pedir, de buscar, de ir atrás de alimento em uma hora que não era adequada, mas ele não está preocupado ou ele não tem noção do que o que ele está fazendo é um ato vergonhoso. Falta de vergonha. Esta é a conotação de anadeia. Faltoso, falta de vergonha. Ou seja, ele está fazendo, está buscando, está pedindo, batendo na porta em um horário inapropriado, buscando algo, um alimento, um pão, que era algo mais simples e básico de todos naquele período, mas ele não tem noção e ele não tem a compreensão de que o que ele está fazendo é algo vergonhoso. Porém, ele está insistindo a buscar os pães para levar para o seu hóspede. Porque o que está em jogo não é só a sua casa, mas toda a comunidade. E o que está lá dentro também tem a mesma compreensão de que alguém chegou na casa daquele amigo dele, e que se ele não der ao amigo o que ele pediu, todos vão ser envergonhados. E se tem uma coisa que aquele povo não gosta de passar, ou ter a compreensão, é de que foram desonrados, ou que desonraram alguém. A honra para aquele povo é algo muito importante, muito significativo. Homens de honra, pessoas íntegras, retas. E Jesus ele vai prosseguir dizendo: ele lhe dará tudo o que houver necessário. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus está ensinando algo aqui muito valioso acerca da oração. E o que ele está ensinando aqui não é só o simples fato de você buscar algo com perseverança. Não é só isso. É isto também, mas não só. Existe uma verdade maior e mais importante do que essa. Às vezes somos tentados a entender que essa parábola somente fala de persistência, por causa da palavra importunação.
Mas esta parábola, ela traz uma verdade muito maior do que somente a busca persistente por algo. Quando nós falamos de oração, nós às vezes nos perguntamos o que capacita ou o que potencializa uma oração. O que será que é importante na oração? O que dinamiza uma oração? O que torna a oração eficaz? Será que são as minhas palavras bonitas, alinhadas, cheias de um vocabulário bem arranjado? Será que são os meus métodos, as minhas formas de orar? E quando nós pensamos que a oração ela vai por este caminho, das formas em que eu oro, em que eu busco a Deus, e às vezes nós oramos e às vezes Deus responde na forma em que pedimos, e nós achamos que aquela é a fórmula correta para se orar. Então nós logo imaginamos, eu preciso duplicar essa fórmula para que ela venha a dar certo todas as vezes em que eu orar. Quando nós falamos de oração e oração respondida, nós somos tentados a procurar meios e métodos eficazes para que Deus responda às nossas orações. Como se os nossos meios e formas e métodos e programas fossem os motivos pelos quais Deus se move ao meu favor. Mas Jesus vai ensinar algo muito maior do que isso. E muito mais importante do que isso. Nós vamos ver, quando Jesus ele fala acerca do publicano e acerca do pecador, nós vemos que ambos foram orar e cada um deles se achega até Deus de uma forma diferente. E nós vemos que não foi o belo discurso que impressionou a Deus. Não foi o método, não foi a oração metódica repetitiva que agradou a Deus. Tanto é que os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar da forma correta. Eles falaram para Jesus, nos ensina a orar. Eles já oravam. As orações litúrgicas, cerimonialistas, decoradas, repetitivas, métodos e formas que na cabeça das pessoas daquele tempo e nos tempos de hoje, são fórmulas mágicas que movem as mãos de Deus. Nós costumamos falar, fulano de tal tem uma oração poderosa. Aí todo mundo vai atrás da irmã da oração poderosa. Porque acha que os métodos são eficazes, as maneiras são eficazes. E que a eficácia da oração está naquele que está orando e pedindo. E o foco está totalmente fora do padrão. Porque o foco não é o método em que eu estou orando. Não existe fórmula mágica para a oração. Não existe método, não existe regrinha. Não existe tabuada de oração. Você faz isso, mais isso, vezes isso e Deus responde. Não existem métodos, fórmulas mágicas. Somos tentados a achar que foram as nossas atitudes, que foi a forma em que nós falamos, os métodos que nós usamos, os caminhos que percorremos, que fizeram com que Deus respondesse às nossas orações. Quando oramos, quando a oração é bem sucedida, é nosso instinto procurar o que fizemos de certo. E isso traz um outro sério problema. Porque quando nós começamos a orar, a clamar e a pedir algo para Deus, ou interceder por algo, e aquilo não começa a sair da forma em que nós planejamos, nós logo imaginamos, eu estou fazendo algo errado. Eu estou pedindo de forma errada. Eu não estou pedindo da forma certa. Algo está errado. Algo está fora do caminho. Algo está fora de alguma coisa. Eu não estou fazendo a regrinha da forma correta. É lógico que Tiago vai dizer que às vezes nós pedimos e não recebemos porque nós oramos mal. Ou não pedimos bem. Mas Tiago não está falando de regras de oração, de fórmulas em que nós, às vezes, padronizamos, achando que nós iremos manipular o ser de Deus. Jesus, ao contar esta parábola, ele está ensinando uma verdade muito grande. Que verdade que é?
Quando nós lemos a parábola, nós somos tentados a focar no amigo que vai na porta do outro amigo e que bate na porta de forma importuna. E às vezes nós nos esquecemos daquela pessoa que está lá dentro, que disse que não queria ser incomodado, disse que não queria ser interrompido, pois ele estava já na cama e os seus filhos já estavam dormindo. Jesus vai nos ensinar verdades aqui muito grandes. Se este homem, cheio de má vontade em recepcionar e dar o que aquele amigo precisava, por causa da importunação do mesmo, ele recebeu, mesmo ele não querendo dar, mesmo ele arrumando inúmeras desculpas, dizendo que estava já na cama, dizendo que a porta já estava fechada, e para abrir uma porta naquele período, irmãos, era algo muito difícil, porque não era fácil. Jesus ensina mesmo este homem, colocando todas essas dificuldades para se levantar e dar o pão para aquele amigo que bate na porta. Se este homem, agindo dessa forma, foi lá e deu, conforme o pedido do seu amigo, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Logo, a oração não tem como objetivo principal aquele que pede. As fórmulas e os métodos não estão em quem pede, mas em quem responde. E quem responde é Deus. Não é pelo fato de que você pediu ou pelo fato de que você é bom. É porque Deus é bom e Deus, ele é maravilhoso. E Deus é aquele que responde às nossas orações. Não é por causa de nós, é por causa de Deus. Não é por causa que você pediu, é porque Deus, ele tem poder para responder. Não é porque a minha e a sua oração é poderosa, é porque Deus é poderoso para responder tudo aquilo que nós pedimos e buscamos a Ele. Não é por causa de nós, é por causa de Deus. O foco não é nós, o foco é Deus. O foco é a pessoa bendita de Jesus, a qual abre o caminho para que nós tenhamos acesso ao trono de Deus. E nós pedimos e Deus responde por causa que Ele é bom. Por causa que Ele tem prazer em nos auxiliar, tem prazer em nos ajudar. É por causa dEle. É por causa e único e exclusivamente por causa dEle. Se este homem que não queria se levantar, pois disse que já estava tarde, nunca nós vamos pegar Deus na meia-noite, porque Deus nunca está dormindo, nunca Deus está com a porta fechada, Ele sempre está com a porta aberta. Deus não é Deus que dorme, Deus não é Deus que é importunado ou incomodado, Deus não se sente incomodado quando nós buscamos a Ele, não. Ele é muito diferente deste homem. Ele é muito diferente deste homem, ele está sempre atento, acordado, pois ele não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel, está sempre atento. Isaías vai falar que os seus ouvidos não estão tampados e nem o seu braço está encolhido para que não possa nos ajudar. Ele nos ouve, ele responde, mas tudo isso parte dele. Nós apenas buscamos e clamamos a ele. E descansamos, pois esperamos a sua resposta. Nós esperamos a sua resposta. Sem ansiedades, sem medo, sem pavor, sem angústia. Nós simplesmente esperamos a sua resposta, pois sabemos quem é Deus. Sabemos quem é Deus. Sabemos quem Ele é. Amém? Sabemos ou não sabemos? Se não sabemos, precisamos procurar saber quem é Deus. Jesus vai concluir a sua parábola e no final ele vai dizer 3 verbos: batam, buscam, porque vai abrir. Pedi, buscai e achareis. É interessante que as palavras que Jesus usa, elas não estão em tempo passado, mas sempre no tempo de ação contínua. Uma ação contínua logo me remete a um relacionamento. Ou seja, quem busca, quem pede e quem clama, não clama só em momentos específicos ou no dia de precisão.
Jesus está falando de pessoas que se relacionam com Deus. Jesus está falando de pessoas que se envolvem em um relacionamento profundo com Deus. João 14, 6, se não estiver enganado, diz assim, que conhecereis a verdade. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas em João vai falar que conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas acham que esse conhecer a verdade é somente conhecer algo teórico. Não. O conhecer ali é um conhecer de relacionar-se com Ele. Quando você se relaciona com a verdade se relaciona com você, você é liberto. O tempo todo o Senhor vai nos chamar para um relacionamento com Ele. Nós temos essa necessidade de nos relacionarmos com Deus. Pois quando nos relacionamos com Deus, nós sabemos quem de fato Deus é. Quando pedimos, descansamos, pois conhecemos o nosso Deus. Quando você não conhece o Senhor ao qual você diz que serve, você pede e se angustia, porque você de fato não o conhece. Pois se conhecesse, descansaria. O Deus que te leva para a tempestade é o mesmo Deus que deita no barco junto com você. Ele não te põe dentro da tempestade e manda você embora no barco sozinho. Não, Ele vai junto com você. Conheça. Se relacione. Tenha intimidade. Se este amigo fez isso de forma involuntária, mas fez por causa da persistência e por causa da honra do seu vilarejo que estava em jogo, quanto mais Deus não fará por nós. Se este homem fez isso, quanto mais Deus. Irmãos, perceba que o foco desta parábola é a pessoa de Deus. É a pessoa de Deus. No final ele vai usar exemplos. Qual pai que vai dar o filho pedindo um peixe, ele vai lhe dar um escorpião ou uma cobra? Ou se pedir um ovo, ele vai dar uma pedra? Um pão, ele vai dar uma pedra? Não. O foco é Deus. E há necessidade de se relacionar continuamente com Ele. Bata, busca, vai atrás constantemente. Não busque só um dia, não busque só uma noite, não busque só uma tarde, não busque só um culto, mas busque a Ele e se relacione com Ele todos os dias da sua vida. Davi pôde muito bem falar com propriedade no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi sabia o que estava falando e de quem ele estava falando, porque ele se relacionava com este Deus. Ele sabia quem ele era e o que ele podia fazer ao seu favor e pela sua vida. Oh, irmãos, se este homem fez isso, sem vontade, sem querer, sem entusiasmo, mas fez pela honra do seu vilarejo, quanto mais Deus não fará por nós. Quanto mais Deus não fará por nós. Quanto mais Ele não vai fazer por nós. Nós devemos estar atentos e ter a certeza de que Deus ouve e responde às nossas orações. Irmãos, algo que tem que estar fixado em nosso coração é a certeza de que Ele responde. Irmãos, mas Ele não falou nada. Ele está respondendo. Porque Deus fala conosco até no seu silêncio. Ele nos trata, Ele nos transforma, Ele nos muda. Enquanto Ele está calado, Ele vai mudando você, vai trabalhando em você, vai te levando para um deserto, vai te mudando, vai te transformando, vai te fazendo uma pessoa melhor, vai examinando para ver o que há em ti. No silêncio, Deus vai estar trabalhando nas nossas vidas. Até no silêncio de Deus, Ele trabalha e Ele fala conosco. Deus não precisa ficar falando e repetindo o tempo todo as mesmas coisas o tempo todo, para que você venha a crer. Ele falou e pronto, acabou. Nós simplesmente devemos confiar. Simplesmente devemos confiar. Simplesmente devemos ter a certeza de que oramos da forma em que Ele nos pede para que oramos, com um coração sincero,
com o coração voltado para aquilo, e nós simplesmente descansamos. Nós não vamos sair por aí atrás de oração poderosa, de pessoas que têm algum tipo de globo ou algo do tipo que vai trazer uma resposta eficaz. Não, simplesmente clamamos ao nosso Deus e Ele nos ouve. O nosso Deus é um Deus que nos ouve. O nosso Deus é um Deus que busca se relacionar com o seu povo. E às vezes nos falta isso, relacionar-se com Deus. Ter essa intimidade, ser amigo tão próximo, mas tão próximo que nós podemos nos achegar a Ele a qualquer hora do dia ou da noite. Sou uma pessoa muito íntima e muito próxima de alguém, vai à porta de alguém e pedir algo muito importante, que é alimento. Lembra que eu falei? Que o homem foi pedir, e no seu ato de petição ele estava com falta de vergonha. Ele não estava preocupado se estava passando vergonha ou não, mas ele ia porque ele sabia que estava batendo na porta de um amigo. Quando eu e você vamos até o nosso Deus, não existe hora certa, não existe momento certo. A Bíblia vai nos dizer que o véu foi rasgado em Hebreus, e que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, que o véu foi rasgado e que esse acesso está livre, que nós podemos ir a Ele em tempo oportuno, a fim de alcançar a sua misericórdia. Nós só precisamos somente ir e buscar, e se relacionar com Ele, buscar a sua face, buscar a sua presença. Nós só precisamos disso. Nós só precisamos disso. Na visão de Jesus, a oração pode ser feita confiantemente, não por quem somos, mas por quem Ele é. É por quem Ele é. É por quem Ele é, irmãos. A Bíblia vai dizer que antes que houvesse dia, Ele é Deus. A Bíblia vai nos dizer que de eternidade a eternidade Ele é Deus. A Bíblia vai nos dizer que Ele é. A Bíblia não diz que Ele está sendo, ou que Ele vai deixar de ser um dia, mas diz que Ele é e nunca vai deixar de ser Deus. Ele é por causa daquilo que Ele é, e não por aquilo que nós somos. Não é porque nós somos, não é porque temos diploma, não é porque nós temos cargo, não é porque nós temos posses, não é por causa de nós, nunca foi por causa de nós, é por causa daquilo que Ele é. Entenda que Ele é Senhor, entenda que Ele é soberano. Todas as vezes em que alguém se humilha para ir buscar algo a alguém ou pedir algo a alguém, ele está se inferiorizando e ele entende que tem alguém acima dele e que alguém é maior do que ele, então ele se humilha e ele pede. Não tem como nós queremos nos nivelar no nível de Deus e pedir. Não, você tem que descer. Você tem que se humilhar. É por causa daquilo que Ele é. Nunca foi por causa de nós, ou por aquilo que nós fazemos. Muitas pessoas nos dias de hoje pregam um evangelho antropocêntrico, irmão, centrado e focalizado na pessoa do homem. Como o homem fosse algo tão especial e Deus fosse algo inferior. Não. Deus nos criou e nós somos sim a coroa da criação, o Kéter, a coroa da criação. Mas Deus, Ele é o Senhor e está sobre todos, está sobre tudo, governa sobre todos nós e está acima de nós. Ele é o Criador e nós somos apenas criaturas. Você consegue entender que Ele é soberano na minha e na sua vida? Você consegue entender que esse Deus Todo-Poderoso tem o poder e governa tudo nas nossas vidas? Que tudo o que nós fazemos está debaixo da sua potente mão e que nada sai do seu controle? O caráter de Deus, ao invés do nosso desempenho, está no centro do entendimento de Jesus sobre a oração.
Não é sobre o nosso desempenho enquanto nós oramos, é o caráter de Deus que está em jogo, é Ele que está sendo honrado, é Ele que está sendo glorificado. Quando Ele responde às nossas orações, a glória é de Deus, a glória é do soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é glorificado. Oh, remandurignaragasso menegnas turibidarás. É por causa daquilo que Ele é, irmãos. É tudo por Ele, é tudo por causa dEle. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não alcançamos nada, nós não buscamos nada. É tudo por causa dEle. Nossa segurança não provém da qualidade de nosso pedido, mas de quem Deus representa. Eu quero finalizar, irmãos, dizendo que para Deus nunca é meia-noite. Nunca é meia-noite. Nunca a porta está fechada. Nunca a porta está fechada, irmãos. A porta nunca está fechada. Nunca é meia-noite, você pode ir. Você pode ir agora. Você pode buscar Ele agora. Você pode bater agora que Ele está acordado e a porta está aberta para te receber e te dar tudo aquilo que for necessário. Ele nunca é importunado quando um filho humilde busca seu aconchego. E Ele nunca é pego de surpresa. Irmãos, ninguém nunca vai pegar Deus de surpresa. Nunca pegou e nem pegará. Finalizo dizendo, irmãos, que se você é capaz de pedir e esperar a ajuda de um vizinho, sabe aquele vizinho lá que você às vezes pede algo para ele? Sabe aquele parente que às vezes você vai lá, ô parente, me ajuda aqui. Ô vizinho, me ajuda aqui. Se você é capaz de pedir para essas pessoas, e para essas pessoas você pede, e você confia, quanto mais deveria buscar e esperar o auxílio de Deus. Se você consegue confiar, se você consegue descansar, quando pede algo a um parente, a um amigo próximo, a um vizinho do seu lado, que você pede, você descansa e você confia, porque você tem a certeza de que Ele vai te ajudar, quanto mais Deus. Amém? Irmãos, que essa palavra fique no seu coração, e que você entenda que nunca é meia-noite para Deus. Que você entenda que Deus nunca é importunado. Que você entenda que o Senhor, Ele está sempre acordado. Que os seus ouvidos nunca estão tampados. Que o seu braço nunca está encolhido ou recolhido para que não possa te ajudar. Muito pelo contrário, Ele ouve e o seu braço está estendido. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana, em um tempo de oração, eu estava buscando forças para falar. Pastor, como assim buscando forças para falar com Deus? Irmãos, desmistificar essa ideia de que somos super-homens é muito importante. E a única palavra que eu consegui encontrar foi: Deus, eu confio no seu caráter. Eu confio no seu caráter. Sabe essa ideia de uma teologia, de uma oração forte, poderosa, não é? De um homem, quase aquela ideia do Shazam. Bom, se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia dEle, se não for o caráter dEle, aleluia. Deus abençoe, Jonas, sua vida. Fomos ministrados. A igreja é um lugar
Nós precisamos atentar para isso, irmão. Deus está falando, Deus tem ministrado, Deus está falando conosco. É um tempo de nos achegarmos, nos aproximarmos. Louvar a Deus pela vida de pessoas que têm se dedicado, têm buscado, têm se colocado. Sabe, antes de sair buscando por aí um movimento, alguém, eu venho, me permita tomar alguns minutos aqui para dizer isso. Porque às vezes você cria a expectativa. O pastor Miqueias disse quando nós estávamos naquela série Deuses Falsos Deuses, né? Falsos deuses. Aí se cria uma expectativa, eu vou no culto de libertação, eu vou no culto da palavra, eu vou no culto de não sei o quê, e vai colocando vai colocando nomenclaturas, e aí nós não percebemos o quanto vamos ficando tão ausentes, vamos nos afastando de Deus. Uma palavra liberta, a palavra cura. Deus cura no domingo, na terça, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A expressão do Jonatas aqui, que ele disse: nunca será meia-noite para Deus. A porta dele nunca vai estar fechada. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos colocar em pé e agradecer a Deus. Nessa série de parábolas, na próxima quinta-feira, nós teremos aqui tem falado de Lucas, né? Já é a última? Quinta é a última? É isso. Nós vamos ter, não é o Lucas do evangelista, mas é um servo de Deus, chama Lucas, que está aqui, vai estar ministrando. Aleluia. E também vamos ver se ainda até no mês de dezembro temos a Sara, temos outras irmãs aqui para ministrarem sobre as parábolas de Jesus, porque as parábolas têm exatamente esse propósito. Elas foram ditas com esse propósito. Tirá-las do contexto é um grande risco, um grande perigo e um desserviço, né? Um desserviço quando tirarmos ela do contexto. E uma das coisas que, enquanto o Jonas estava falando, eu estava pensando, irmão, tem espaço para todas as pessoas que querem buscar ao Senhor e que têm ministério. E eu vou dizer isso aqui em rede nacional. Tem espaço para todos. Tem espaço para todos. Tem espaço para, na casa do Senhor, todos se desenvolverem. Tem espaço para todos se desenvolverem nesse lugar. Temos muitos talentos aqui. E quando nós ficamos aqui, não, eu sou só desse grupo aí, que fica criando essas facções bobas, imbecilidades, né? É quase que imbecilidades, porque o tolo é exatamente isso, ele se gera em torno das suas imbecilidades. E da forma, o Jonas falou algo muito interessante aqui, eu vou falando devagar, eu estava quase me esquecendo que ele é pentecostal, ele fala em línguas. Mas se você não fala em línguas, irmãos, não tenha aí você como uma pessoa inferior. Não é porque somos pentecostais, cremos na evidência do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas, que você é alguém que está superior ao outro. Isso é um ledo engano, é uma falácia que foi criada e que tem sido divulgado. Nós buscamos, e se você fala em línguas e recebe o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, mas isso não te torna alguém superior a outra pessoa, até porque na nossa conversão fomos selados com o Espírito Santo, porque no final da parábola é exatamente que a parábola, Jesus diz sobre o Pai dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Se dentro da parábola
trazendo aqui na perspectiva que o Jonatas trouxe, foi para que o homem não desonrasse a si mesmo, mas também desonrasse toda a sua aldeia. Então o Senhor envia o Espírito Santo para restaurar o homem, a criação de Deus. Aleluia. Então é uma aplicação maravilhosa, glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Pastor Alex está ali, está lá. Deus abençoe. Vamos terminar esse culto. E nesta noite, você que entrou aqui, e é muito interessante, eu sou um leitor ávido, assim, eu gosto de literaturas, gosto inclusive de pessoas que escreveram orações. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e tantos outros santos escreveram orações. Quando a gente fala santos, foram pais da igreja, né? A gente fala pais da igreja, pessoas que escreveram orações. Mas nós não podemos ter isso como método, né? Eu gosto de analisar as orações, mas não são fórmulas, não são métodos, não são scripts. Aleluia! Um coração que o Senhor não despreza é aquele quebrantado e um espírito contrito. Esse o Senhor não desprezará. Aleluia. Então é tempo de voltar, meus irmãos, é tempo de intimidade. Deus está fazendo um convite à igreja. Aleluia. Ele não é apenas, aqui não é apenas um Deus que espera um homem vir, não, é um Deus que sai atrás do homem, que busca. Glória a Deus. Então onde você está, curva a sua cabeça e ore nesta noite, peça para que o Espírito Santo ministre de forma tão maravilhosa, tão graciosa como ministrou essa palavra, mas que essa palavra que ela produza dentro do teu coração, produza em nossos corações o poder e a eficácia que ela já foi designada pelo Senhor para a nossa vida. Que o Senhor ministre sobre o teu Espírito. Você entre aqui e saia daqui abençoada em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite, te louvar por tudo que o Senhor é, porque tudo que fazemos, Senhor, tudo que somos, não diz aqui, tudo diz respeito ao Senhor, o que o Senhor fez, a graça do Senhor, como o Senhor participa, ó Deus, na restauração do homem, na dignidade do homem, do teu poder de levantar o homem, de restaurar a humanidade do homem, a dignidade do ser humano. Ó Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações se convertam ao Senhor, que o meu coração, que voltamos ao Senhor, que possamos voltar ao Senhor, se converter ao Senhor, ó Deus, e estarmos, Senhor, alinhados à Tua vontade, alinhados ao Teu plano, alinhados ao Teu propósito, porque tudo diz respeito ao Senhor, diz respeito à Tua missão, diz respeito ao Teu poder, ao Teu mover, ó Deus, tudo diz respeito à Tua missão para o mundo, nos ajuda a compreender a missão do Senhor para o mundo, ó Pai, que sejamos mais envolvidos, Senhor, mais submetidos em obediência, Pai, ó Deus, em aliados ao Teu plano e propósitos, em nome de Jesus. Faça com que a igreja se desperte para isso, faça com que nos despertamos para o Senhor, ó Deus, tira de nós, liberta-nos de toda a influência, de toda a egolatria, de tudo aquilo, Senhor, que fez com que, Senhor, voltássemos para nós mesmos, Senhor, e que tudo volte-se a nós. Não, ó Deus, Senhor, que o poder da Tua palavra, Senhor, que liberta o homem, que transforma o homem, Senhor, que tira, Senhor, as idolatrias, Senhor, que estão dentro de nós, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, nos mover para que nos movemos na direção correta do Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos, ajuda-nos a alcançar um coração, Senhor, capaz de descansar no Teu caráter, capaz de descansar em Ti, Pai, porque é bem verdade, não é a intensidade da minha oração, não é as palavras da minha oração, não são as palavras que alguém possa ensaiar, ó Deus, e nem o poder que eu possa considerar que está sobre alguém, mas é o Teu caráter respondendo, ó Deus, ao oprimido, ao quebrantado, ó Deus, ao perdido, ó Pai, em nome de Jesus. E nós Te louvamos, ó Pai, porque nisto conhecemos, ó Pai Santo, ó Pai querido, Paizinho, ó, que o Senhor seja louvado e engrandecido por tudo que o Senhor faz, Pai, nesta noite, sobre o coração do Teu povo, sobre a
tua igreja. Ah, Pai querido, Senhor, que eles saiam saciados, saiam, ó Deus, daqui alimentados, e que nós tenhamos expectativa, um coração aberto para conhecer mais o Senhor, para alcançar mais do Senhor, porque os teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, e os teus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. Oh, Pai Santo, nós temos muito mais para conhecer do Senhor, para conhecer do Senhor. Por isso, ó Deus, a expressão, a ordem imperativa em prosseguir conhecendo o Senhor, porque quanto mais caminhamos na direção, mais teremos a visão, a revelação correta de quem Tu és. Oh Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho cantado essa canção, oh aleluia, eu gosto dela porque não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Vamos encerrar com esta canção o culto, e espero você no sábado, Ministério de Adolescentes, aqui sábado 5:30 da tarde, domingo pela manhã às 9 da manhã e às 6 horas, nós temos 2 cultos, às 9 da manhã e às 6 horas, culto da palavra. Oh aleluia, pastor, quantos cultos da palavra ou de ensino nós temos na igreja? Todos os cultos que você vier a essa igreja, você vai receber a palavra de Deus, uma palavra que liberta, uma palavra que orienta, uma palavra que direciona a tua vida, uma palavra que te dará luz em meio às trevas, esperança em meio ao caos e vitória em meio à batalha que você está enfrentando em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vou dizer algo aqui, pode constranger alguém, ou eu não tenho nenhuma intenção em constranger ou ofender alguém. Aleluia. Mas não seja crente de campanha em campanha. Oh, aleluia. Desenvolva relacionamento com Deus. Nunca estará meia-noite, nunca a porta estará fechada. Oh, aleluia. Você não precisa de mais uma campanha, você não precisa de mais alguém revelando, você não precisa de alguém dizendo teu CPF, você só precisa do Senhor respondendo e confiando no caráter dele. Aleluia. Oh, aleluia. Ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em as tuas mãos, se não for constranger você e você dizer isso: Pai, eu confio no teu caráter. Diz: Deus, eu confio no teu caráter. Sabe por que você chegou aqui nesta noite? Sabe por que você tem rompido esse ano? Porque você tem um Pai, que Ele tem um caráter inabalável, imutável. Oh, aleluia! Ele tem te sustentado. Por causa do amor dele, oh, que nós não temos sucumbidos, e assim receber
ter a paz no coração. Vem comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. Teu amor, pastor. Faz assim com as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Vai na paz. Poder de Jesus.